Eu os convido a abrir Marcos 10, 41 a 45. Marcos 10, 41 a 45. Nós vamos pregar o resto do trecho em que os apóstolos pedem a posição de honra para Jesus. Eu vou ler então do verso 35 a 45, mas nós vamos pregar do 41 a 45. E se Deus me der graça, na semana que vem eu vou pregar só o verso 45, que fala sobre a morte expiatória de Cristo em prol dos seus eleitos e somente dos seus eleitos. Então Marcos 10, eu vou ler do 35 a 45, mas nossa pregação vai ser do 41 ao 45. Diz assim a palavra: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis do cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será escravo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Nosso Deus, Pai maravilhoso, estamos diante da palavra inspirada do Senhor, a Bíblia Sagrada, o único livro que é inspirado, e a única verdade, e a única regra de fé e prática na igreja do Senhor. Portanto, nós queremos implorar que o Senhor me abençoe de tal maneira que eu exponha com fidelidade aquilo que o texto está dizendo, para que não seja eu, um ser humano falho e pecador, a falar, mas seja o Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra e na ação do Teu Espírito Santo. Diante disso também, que Teu Espírito Santo aplique a palavra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo atue nas nossas vidas. Sem a Tua ajuda, ó Deus, esta palavra não vai transformar os nossos corações, não vai fazer as mudanças que tanto precisamos. Por isso eu quero te implorar: derrama o Teu Espírito sobre nós nessa noite, fale aos nossos corações, e ó Deus, mostra a cada um de nós o pecado de não estar servindo ao Senhor corretamente, e que ao invés de nós olharmos para os nossos irmãos e julgá-los, nós julguemos a nós mesmos, não pela luz do próximo, mas pela luz da lei perfeita da liberdade, a lei do Senhor. E que assim, ao ver nosso pecado, nós corramos para Cristo e sua cruz, que morreu por muitos, mas não por todos. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor seja exaltado, que o servo do Senhor seja glorificado por meio dessa pregação. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos,
Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, caminhando para a cruz do Calvário. Jesus está, na verdade, quase chegando perto da cidade de Jericó. E de Jericó ele vai para Jerusalém morrer. E nessa caminhada, Jesus está tendo uma série de conversas particulares com seus discípulos para tirar um erro da vida deles em relação a quem ele era, o que ele veio fazer. Infelizmente, como nós temos visto, os apóstolos não estão entendendo que o Messias tinha que morrer pelo seu povo, e os apóstolos não estão entendendo que Jesus nos chamou para tomar a cruz e não assentar nos tronos, que assentar-se nos tronos, como foi prometido a eles, seria na glorificação, no dia final, na volta de Jesus. Então, diante disso, Jesus está aqui usando todo esse tempo que ele tem com eles para ensinar-lhes a serem verdadeiros discípulos, verdadeiros servos, e eles estão tendo dificuldade. Como nós vimos, desde o episódio do jovem rico, Jesus está pregando a humildade, ser pequeno, ser servo, ser salvo e não tomar para si a salvação. E tudo que os apóstolos estão entendendo disso é que eles querem ser grandes, e por isso eles queriam ser como o jovem rico, um religioso que tinha dinheiro. Por isso eles não querendo tronos ao lado de Jesus. E para combater isso tudo, Jesus está ensinando sobre o quê? Sobre ele ser o servo, sobre ele ser o maior que se fez o menor. E esse texto de hoje não é diferente. Na semana passada a gente viu que Jesus se fez o menor tomando o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Ou seja, Jesus morreu como um maldito de Deus, como um pecador na cruz, para nos livrar da ira de Deus que era nossa. Então o grande se fez pequeno e morreu como um pequeno para a nossa salvação. Hoje a gente vai ver que essa salvação não é para todos, que Jesus não morre para todos. Então o que Marcos quer nos ensinar aqui com esses versos 41 a 45? Que Jesus é o Salvador humilde, que dá a sua vida em resgate para os eleitos. Então Jesus é o Salvador humilde que dá a vida em resgate pelos eleitos, por causa dos eleitos. E diante disso, o que a gente tem que fazer? Sermos humildes servos. Então Jesus é o humilde servo de Deus, ele dá a vida para salvar os eleitos. O que os eleitos têm que fazer? Seguir o seu exemplo e serem humildes servos. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessas palavras. Vamos aprender essa lição, e o verso 41 já vai logo de contraponto a essa realidade que nós vamos ensinar. Diz o texto que, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Ouvindo isso, o quê? Então, os 10 apóstolos que restaram, além de Tiago e João, eles ouviram a conversa da mãe de Tiago e João, Salomé, mais os seus 2 filhos, com Jesus, e o que eles haviam pedido para Jesus. Eles haviam pedido para Jesus sentar um à direita e um à esquerda de Jesus no reino glorioso de Jesus. Então os 10 apóstolos, ainda que eles não estivessem do ladinho de Jesus, eles ouviram a conversa. Eles estavam de ouvido em pé e ouviram. E o que eles fizeram diante disso? Parece, que a atitude deles de se indignar aqui é justa, mas não é. Eles ficaram com raiva e sentiram que Tiago e João estavam tramando contra eles. Ou seja, quando esses 2 discípulos,
eles pediram para sentar à direita de Jesus e à esquerda de Jesus, o coração daqueles homens ficou ali, fervilhando. Por quê? Porque eles se sentiram lesados. Cada um deles queria se assentar à direita e à esquerda de Jesus. Então não foi somente Tiago e João que não aprenderam com Jesus que aquele que quer ser grande tem que ser pequeno, como a gente viu no capítulo 9, verso 35 a 37. Os outros apóstolos também não aprenderam que querer posições de destaque era algo pecaminoso. Isso indica então que a atitude espiritual dos outros 10 não é a melhor maneira de se tratar as coisas, como a de Tiago e de João. E aí veja que coisa interessante, eles estão condenando Tiago e João por aquilo que eles mesmos queriam. E aí veja, meus irmãos, como é fácil a gente condenar os outros aquilo que nós desculpamos em nós mesmos. Como é fácil a gente meter o dedo assim, apontando para o irmão, quando nós estamos cometendo o mesmo pecado que os irmãos. Eu quero lembrar para vocês da história de Davi. Davi, quando foi ser confrontado com Natã contou para ele uma historinha de um homem rico que tinha muitas ovelhas, que tomou a única ovelhinha de um homem pobre. E Davi olhou e falou assim: esse homem tem que morrer. E aí Natã olha para ele e fala assim: esse homem é você. Ou seja, ele passou 9 meses se desculpando do seu pecado, e quando ele ouve uma história de que alguém cometeu um pecado semelhante, o que ele faz? Esse homem tem que morrer. Nós somos assim. Infelizmente é comum na nossa natureza pecaminosa nós condenarmos no outro aquilo que nós aprovamos em nós mesmos, os mesmos pecados que cometemos. Somos muito hábeis em identificar no próximo seus erros, seus pecados, suas falhas, enquanto nós encobrimos as nossas, escamoteamos o nosso pecado. Somos muito tardios em irar de maneira santa contra nós mesmos. Foi por isso que Jesus teve que ensinar acerca do julgamento hipócrita. Lá em Mateus 7, 3 a 5, ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Deixa eu traduzir para uma linguagem moderna. O que Jesus está falando é o seguinte: como você pode querer tirar o cisquinho do olho do seu irmão, quando você tem um pedaço de madeira gigante no seu olho? Você é um hipócrita. Os 10 apóstolos eram hipócritas. Eles estavam agindo com hipocrisia. Eles estavam condenando 2 homens que queriam benefícios no reino de Jesus, quando eles mesmos queriam esses benefícios para eles. Então cuidado, querido irmão, para não fazer o mesmo, porque Tiago, o irmão de Jesus, nos disse que quando nós julgamos os irmãos dessa maneira, nós agimos como juízes que estão acima da lei de Deus. Outra coisa que nós podemos destacar aqui é a insistência desses homens na grandeza desse mundo. Esses homens, infelizmente, eles nos representam pessoas que são fascinadas com a grandeza terrena. Talvez você diga assim: pastor, eu não quero ser grande em termos de dinheiro, mas você quer ser grande em termos do estudo. Talvez você diga: eu não quero ser grande em termos do estudo, mas você quer ser grande em termos da sua empresa. E por aí vai. Nós somos fascinados com grandeza. E essa lição de ser humilde, de contentar, de entender quem nós somos de verdade, é difícil de aprender, e eles estão mostrando isso. É difícil da gente combater a nossa natureza pecaminosa em prol de transformar essa grandeza em sermos servos. Eles não estão conseguindo assimilar a ideia de que a grandeza desse mundo, de que buscar ser grande nesse mundo é uma tolice. E o cristão moderno,
ele precisa de ouvir essa mensagem, porque a nossa tendência é sempre buscar a grandeza desse mundo, o poder, sermos grandes aos olhos dos outros. O nosso mundo despreza o humilde, o piedoso. O nosso mundo despreza as pessoas que têm pouco, que se contentam com pouco. E filmes, novelas, séries, músicas, propagandas, tudo quer nos ensinar: sejam grandes, acreditem que vocês são melhores. E o homem natural, e infelizmente mesmo o homem regenerado, tem dificuldade de ter domínio próprio, e ao invés de buscar a sua própria grandeza, buscar a grandeza e a glória de Cristo. Enquanto é isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia não nos chama a buscar a nossa própria glória. A Bíblia mostra como padrão de vida buscar a glória de Deus. Pergunte para as pessoas: eu quero ser um grande cientista, eu quero ser um grande isso, um grande aquilo, um grande aquilo outro. Tanto que a gente tem aquele discursinho, né? Nossa, você conhece os homens do passado? Você conhece Alexandre o Grande? Ele tinha 33 anos e ele dominou boa parte do mundo conhecido. E daí? Se ele foi para o inferno? E daí? Se Leônidas, 300 e mais acadianos, 3.000, seguraram 2 dias, quase 1 milhão de persas, e daí? Que grandeza é essa de quem vai para o inferno? Não caia, querido irmão, nesse discurso do mundo ignóbil, que quer te fazer achar que você deve ser grande. Você tem que aprender que você tem que ser pequeno. E é isso que eles não estão entendendo, porque o mundo funciona assim, com grandeza, com ser alguém, e não ser alguém em Jesus, mas ser alguém para o mundo, para a sociedade. Por isso que Jesus vai ensinar essa lição para eles, como o mundo funciona, que eles não estão entendendo. O verso 42 diz que, chamando Jesus para junto de si, disse: sabeis, olha, aprendam, que os que são considerados governadores dos povos, têm eles sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Segundo Jesus, essa é a maneira, segundo o mundo, as pessoas mundanas agirem. Ou seja, Jesus está mostrando para eles qual é o padrão do mundo, e Ele está destacando o padrão do mundo para eles, que é um padrão peculiar, um padrão que Deus não aprova, um padrão que não satisfaz a Deus. Qual é o padrão? Pessoas mundanas gastam toda a sua energia para chegar no topo, e quando elas chegam no topo, elas fazem de tudo para mostrar para as pessoas que elas dominam com a sua autoridade. Ou seja, trocando em miúdos, as pessoas desejam subir na vida, desejam dominar outras, se mostrar maiores do que as outras, e fazer com que as outras lhes sejam subservientes. E Jesus olha para isso, e Ele vê isso com bons olhos? Não. Tanto que Ele fala aqui detalhes importantes. A tradução nossa, os que são considerados ou são vistos como autoridade, traz aqui um quê de ironia de Jesus. Ou seja, a palavra de Jesus está permeada de ironia. Jesus está sendo irônico, mostrando o quê? A maneira como os mundanos governam é, na verdade, uma maneira ímpia de governar. A maneira dos mundanos viverem, de querer alçar voo, serem maiores do que os outros e terem pessoas para servir a eles, é uma maneira ímpia de viver. E Jesus mostra que esses mundanos, o que eles querem fazer? Imprimir sua autoridade e liderança, mostrar-se como fortes. A autoridade deles não é então piedosa, natural, é uma liderança que não é liberal para as pessoas, é uma liderança de que eles devem ser seguidos porque eles são fortes, eles são proeminentes, eles aparecem. E veja que aqueles que os seguem
eles os consideram governadores, então eles seguem forçosamente. Não é uma autoridade baseada em altruísmo, em exemplo, mas em força e dominação. Por isso que se estas pessoas governassem com sabedoria, não haveria problema algum. Eu quero citar para você um caso bíblico que ilustra o que eu estou mostrando aqui. Salomão foi um homem sábio, mas Salomão fez muita besteira na sua vida. Uma delas foi dominar Israel, colocar boa parte do povo em trabalhos forçados para conquistar e fazer as suas grandes construções que a gente fica maravilhado. Homem sábio. Só que ele cometeu um erro terrível, né? Ele se casou com mulheres estrangeiras e Deus disse: eu vou dividir o reino. Vai ser nos seus dias não, fique tranquilo. Então assume o trono o seu filho. E o seu filho tem diante de si uma nação o quê? Extremamente desgostosa por tudo aquilo. E ele se encontra com os anciãos que dizem: olha, faz uma coisa, ganhe o coração desse povo sendo altruísta, liberando esse povo desse terrível jugo. E ele ouviu? Não. O que ele queria? Grandeza. Ele queria suplantar seu pai. E aí ele ouve os jovens, né, que dizem para ele: fala assim para esse povo que o seu dedo mindinho vai ser mais grosso que as coxas do seu papai, que o seu papai feriu eles com açoites e você vai mandar escorpiões sobre eles. E ele fez. E aquele povo todo se revoltou. E aqueles que seguiram, só seguiram porque tinham uma autoridade forçosa sobre eles. Então isso ilustra o que eu estou dizendo. Ou seja, essas autoridades, em vez de usarem a sabedoria de Deus para serem benéficos aos seus liderados, não, eles querem que seus súditos sintam o peso do seu poder. Por isso as autoridades mundanas massacram seus seguidores. Esse é o tipo de liderança que a gente vê nos países marxistas como os nossos. Ou seja, os políticos, o que eles fazem? Eles querem o nosso bem? Não. Eles abaixam a carga tributária, o custo Brasil sobre nós? Não. É só imposto, imposto, imposto. Só que, para parecer bom, tem Bolsa Família, Bolsa Gás, ajuda para o vagabundo que está na cadeia para receber um salário mínimo. E aí veja, eles parecem bons, mas o que eles são? Dominadores maléficos. Eles não querem justiça, eles não querem a verdadeira bondade, eles não querem que leis piedosas sejam feitas, eles não querem governar segundo a palavra de Deus. Ao passo que o nosso presidente chamou bebês que são adivinhos de estupro de monstro. E é esse tipo de gente que Jesus está falando aqui. Gente boa, que governa sobre nós. Para o benefício do povo? Não, parece ser. Por isso, desde os dias de Jesus e antes, a gente vê monumentos históricos, as moedas de homens tiranos, horríveis e que nunca fizeram bem para ninguém, serem chamados de salvadores, benfeitores, agora no amor, somos libertadores. E Jesus está mostrando isso. É assim que o mundo age. Não caia nessa esparrela. O que me encanta negativamente é que tem um monte de crente ignóbil que segue essas bobagens. Gente que não lê a Bíblia, gente que não estuda, gente que não para pensar um minuto e vir em textos como esse e fala assim: meu amigo, Jesus está me mostrando que esses governantes ímpios são maus e eu ainda perco tempo de defendê-los. E por que Jesus está salientando isso? Porque esse é o tipo de dominação que os apóstolos querem, que esse é o tipo de gente que chamava a atenção dos olhos deles. E Jesus está falando isso para eles mudarem. Por que mudar? Tiago, irmão do Senhor, diz assim: infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está mostrando: você quer ser um mundano?
você é um inimigo de Deus. Você quer ser como as pessoas do mundo? Você não é um verdadeiro cristão. É isso que ele está dizendo. E isso em todas as áreas da vida, e que inclui também a área da autoridade. Por isso que nós costumeiramente falamos assim: fulano é um cristão mundano. Isso é uma contradição de termos, meu irmão. Um cristão é santo, ele não pode ser mundano. Se alguém é mundano, ele não é um cristão. Ser crente é ser amigo de Deus. Ser crente é amar seu filho. Ser crente é ser parecido com Jesus. Ser crente não é viver de acordo com o mundo, com os conceitos do mundo. Deus quer que em todas as áreas da nossa vida nós não sejamos parecidos com essas pessoas, que nós não venhamos a aderir os seus conceitos, a sua maneira de viver, aquilo que eles pregam. E veja que a igreja dos nossos dias é facilmente manipulada nisso e segue esses homens, facilmente. Entre numa igreja qualquer aí, dita evangélica, e fala que o feminismo é uma praga. Vai lá e fala que o machismo também é uma praga. Pregue o padrão bíblico de família. Você vai ser escorraçado por pessoas que se dizem crentes. E aí Jesus está mostrando para os apóstolos: não, a mudança tem que ser total na vida de vocês. É instantâneo? Não. Quanto tempo Jesus está limpando esse mundanismo deles? Jesus está limpando o mundanismo dos apóstolos há bastante tempo. Isso não é de uma hora para outra, mas o que Jesus está ensinando para eles é que todas as áreas da vida deles não podem ser como a dos mundanos. Essa transformação tem que acontecer. Jesus nunca nos deixará como mundanos, e é isso que ele faz com seus apóstolos aqui, e é isso que ele faz conosco. Porque veja o verso 43: mas entre vós não é assim, pelo contrário. Então ele fala, não é assim, pelo contrário. Ele está sendo redundante, dizendo que os ímpios são assim, vocês não podem ser assim. Jesus está mostrando para eles e para nós que há uma linha divisória notória, não é tênue, não é simples, é uma linha divisória enorme entre o crente e a sua maneira de viver, e o ímpio e a sua maneira de viver e ver as coisas. Ele está mostrando que os crentes são santificados, são separados para Deus, tanto espiritualmente na maneira de ser santo, mas de maneira de agir como um santo. Ou seja, Jesus está falando, vocês não podem ser assim. Não tem como ser mais claro do que isso. Porque os crentes, eles não são chamados para se parecer com o mundo, eles são chamados a se parecer com Cristo, com o próprio Deus, para carregar a sua imagem transformada. Jesus é claríssimo, irmãos. Não dá para ser assim, apóstolos. Não tem como ser um cristão e viver como um ímpio. Então, irmãos, sejamos sábios. O mundo quer nos levar a parecermos com eles, mas a gente não pode ser assim. Infelizmente, a gente tem muitos cristãos e muitas igrejas se afundando nisso. Eles dizem com o seguinte discurso: para sermos relevantes no mundo, nós temos que ser parecidos com o mundo. E daí o que surge? A igreja dos metaleiros, a igreja dos surfistas, a igreja dos skatistas, a igreja preta, a igreja do pagode, tudo para ser parecido com o mundo. E Jesus está falando assim: é para ser assim? Eu quero que vocês sejam como o mundo? Não. E eles ainda usam o que Paulo disse, que ele se fez como judeu para ganhar os judeus e como gentio para ganhar os gentios. Só que Paulo fez isso não no sentido de ser parecido com os gentios ímpios e ser parecido com os judeus ímpios. Ele está mostrando o quê? Que a lei cerimonial, que era uma barreira, não era uma barreira para ele. Ele seguia a lei cerimonial entre os judeus, tanto que ele tomou voto em Sencreia. Como ele seguia a lei de Cristo, a lei moral entre os gentios, não
fazendo uso das coisas do Antigo Testamento para não ser uma barreira. Veja, a justificativa é falha. Jesus nunca chamou a gente para ser igual gentio, para ganhar gentio. Imagina, você quer ganhar uma prostituta, você vai ser um prostituto? Você quer ganhar um drogado, você vai usar droga? Isso não tem lógica nenhuma. O que ele está falando é: vocês não são assim. Além disso, ele está dizendo o quê? Sobre a grandeza do reino. A grandeza do reino, então, ela é obtida em seguir um curso de ação totalmente contrário àquele que é do mundo descrente. Veja que ele usa a expressão pelo contrário, ou seja, ser crente é ser totalmente contrário. Liderar como um crente é totalmente contrário ao que os ímpios fazem. Tem que ser oposto. E aí ele escreve como é a grandeza cristã. A grandeza cristã para Jesus consiste em altruísmo, na oferta do nosso ego para servir os outros, e isso visando a glória de Deus. Então, para Jesus, ser grande significa amar. Jesus mostra então que a grandeza cristã é contrária. Enquanto o mundo busca o seu benefício, a sua grandeza, o seu ego aparecer, enquanto os ímpios querem ser servidos, mandar, buscar o seu benefício, os crentes fazem o contrário. Eles colocam os próximos na frente da sua própria vida, como prioridade. Então Jesus está ensinando o quê? O outrocentrismo cristão. O mundo é egoísta, egocêntrico. O mundo quer ser servido, o crente quer servir. O crente deseja usar tudo que Deus deu a ele para o bem do próximo, e não para o seu próprio bem. Pastor, eu acho que você está exagerando. Então tá bom. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Convenhamos, quando você acorda de manhã, você pensa em servir os seus irmãos? Quando você entra na igreja, você pensa em servir seus irmãos? Quando você ganha o seu salário, você pensa em ajudar algum irmão crente? Quando você está numa viagem legalzinha, você pensa assim: nossa, eu podia ter trazido fulano? Não, né? Está errado, né? E Jesus mostra: a maneira cristã de viver é como? Considere o outro superior a você. Não olhe para você e ache-se melhor do que o outro. Considere o outro melhor do que você. Não coloque o seu interesse em primeiro lugar, coloque o interesse do outro em primeiro lugar. Por isso, Jesus está ensinando na boca de Paulo, lá em Filipenses que nós lemos, e aqui para os apóstolos: a vida cristã é altruísta, é uma vida de servir os outros, é uma vida de querer o bem do próximo, não uma vida de buscar status, o primeiro lugar nas coisas, não uma vida que gira em torno do meu umbigo, do meu próprio interesse, mas uma vida de doação. Cristãos têm que colocar os outros em vista. Cristãos devem buscar servir e ajudar o próximo. Isso é uma vida de amor, e esse é o amor que a Bíblia diz. O amor é assim, paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é interessante, quando Paulo vai falar sobre esse amor aqui, ele começa a falar assim para os irmãos lá em Corinto: eis que eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Então o amor é um caminho, então significa que o amor é a via cristã, é a maneira cristã de viver. Não se exasperar, não se ufanar, não se ressentir do mal, ou seja, guardar mágoas dos irmãos, não se alegrar com a injustiça do mundo, sofrer por eles, ser benigno, paciente e colocá-los na nossa frente.
Então o amor é o caminho cristão, é a maneira bíblica de viver para Deus. Afinal, foi isso que Jesus disse: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. E então Jesus aprofunda o ensino para, assim, terminar de enfiar a faca no bucho dos apóstolos. Desculpa o termo, mas é isso. E quem quiser ser o primeiro entre vós será escravo de todos. Veja que Jesus expõe o nosso desejo inerente de ser primeiro. Não é à toa, nas nossas brincadeiras a gente gosta de ganhar, não é? Quem que gosta de jogar um joguinho, né? Detetive e perder? Quem que gosta de jogar videogame com outro e perder? Quem que gosta de entrar num jogo de futebol e perder? Quem que gosta de ir lá no emprego perder a promoção para o outro? E por aí vai. Então o nosso desejo, entre aspas, é natural, de ser maior, de ser grande. E essa é a nossa perspectiva, mas essa não é a perspectiva correta das coisas. E aí Jesus quer direcionar isso para servir aos irmãos. Então tá bom, eu sei que vocês vão querer ser grandes, mas deixa eu mostrar para vocês a maneira verdadeira de ser grande. Quando que vai acontecer de você ser uma pessoa grande? De você ser importante de verdade? Quando você se tornar o último. É por isso que ele disse antes, que muitos últimos seriam os primeiros, e muitos primeiros seriam últimos. E é interessante quando Jesus diz aqui, que vocês vão ser servos, ele usa literalmente a palavra grega doulos, que quer dizer escravo. Jesus literalmente está dizendo assim: se você quer ser uma pessoa grande no reino, você vai ser um escravo do seu irmão. Como assim? O que era um escravo no Império Romano e dentro da nação judaica? Claro, a nação judaica pervertida, porque os judeus não deveriam ter escravos dos seus irmãos. Mas o que era um escravo para eles? Uma pessoa que era a última em tudo, uma pessoa que deveria servir. Tanto que os escravos eram chamados para fazer as funções que ninguém queria fazer: lavar o pé do outro, cuidar das crianças naqueles dias. A falta de cuidado com os filhos já começou naqueles tempos. Então o escravo, ele não se importava, ele se colocava no último lugar e ele servia a todos e com as tarefas mais humilhantes. Ele não tinha ideia assim: eu sou maior do que o fulano, então eu não posso servir, não é digno que eu faça isso. Então Jesus mostra: a pessoa verdadeiramente grande, ela não pensa assim. A pessoa verdadeiramente grande, ele fala: o fulano é maior do que eu e eu tenho que servir, e o Beltrano também é maior do que eu tenho que servir, e o Ciclano também é maior do que eu tenho que servir, e todos são maiores do que eu tenho que servir. Eu sou escravo de todos. Ele não pensa que ele não pode servir, ele entende que servir é todo o escopo da sua vida, e ele vai ver em qualquer pessoa uma oportunidade de servir. E aqui então Jesus faz o que? Ele inverte a pirâmide, né? O crente na parte de baixo, sendo servo e humilde, atendente de todos. E é interessante que essa parte aqui só Marcos registra: servo de todos, mostrando que a gente deveria servir todos os tipos de pessoa. E então Jesus está simbolizando a posição do cristão como uma posição de simples confiança em Deus e de um amor genuíno pelo ser humano. E isso é a jornada da grandeza. Qual grandeza? Da glória celeste. Porque não é isso que eles queriam? Glória? Não é isso que eles queriam? Trono? Não é isso que eles queriam? O reino celeste? Então a jornada do reino celeste é a jornada do escravo. E quem faz isso, a quem está seguindo? Jesus vai mostrar quem que está seguindo. Ao falar de tudo isso, ele dá um exemplo. Quem poderia ser o maior e servir a todos como escravo? Verso 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Jesus usa a si mesmo como exemplo. Ele é o maior que se fez menor do que todos. Por isso Paulo complementa a ideia que eu li há pouco, de considere os outros superiores, dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, no grego doulos, escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então a Bíblia dá para a gente o exemplo da maior servidão de todas, daquele que é rei que se fez escravo. Quem é esse? Jesus. Então, quer ser grande? Siga Jesus, faça o que Jesus fez, seja um escravo de todos. Essa é a lógica do texto. E é interessante que Jesus nos mostra como ele é o escravo de todos, com uma das afirmações mais preciosas dele, porque ele mostra que a escravidão dele em prol de todos foi morrer em nosso lugar. E quando Jesus fala isso, ele está usando toda aquela teologia do Antigo Testamento que a gente leu na liturgia, de Isaías 49, Isaías 52, Isaías 53, do servo de Yahvé, do escravo de Yahvé, que veio servir os seres humanos. Mas como que ele faz isso? Em primeiro lugar, veja que ele fala a expressão o próprio Filho do Homem, mostrando claramente o que? A sua humilhação. Jesus se humilha. Nós já aprendemos aqui diversas vezes que Filho do Homem é um título divino, que o Filho do Homem é aquele que tem autoridade, lá em Daniel 7, 13, 14. Então ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, e o que eu fiz? Me humilhei. Ele não está falando assim: eu sou um Zé qualquer, que nasceu numa roça qualquer, que trabalha numa profissão chulé e acha que é grande. Não, eu sou grande de verdade. Eu sou grande de verdade. Eu sou, aquele que manda nesse negócio todo das galáxias aqui. E o que eu fiz? Me tornei pequeno, para o benefício seus. E qual foi a minha motivação? Desejo de salvar vocês. Ele deixa muito claro: eu não sou qualquer um, eu sou o Deus encarnado, e o meu propósito sempre foi servir. Eu tenho todo o direito de ser servido. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, a descrição do céu em Isaías 6, que João, lá em João 12, 48, mostra que Isaías viu Jesus, mostra os anjos cercando a Jesus e dizendo: santo, santo, santo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, a gente vê os anciãos, a igreja gloriosa, todo o séquito celeste louvando a Jesus. Então Jesus tem miríades e miríades de servos, ele poderia ser servido, esse é o seu direito, mas ele veio servir. Por isso Paulo diz que ele não julgou ser como usurpação igual a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: meus irmãos, Jesus é igual ao Pai, Jesus é glorioso, mas Jesus não agarrou aos seus direitos para não servir, pelo contrário, ele abriu mão dos seus direitos para servir. É isso que está dizendo. Eu tenho todo o direito de você se ajoelhar e me servir, mas eu estou servindo. E quem ele veio servir? Talvez a gente pense assim: não, ele veio servir gente boa, né? Não, ele veio servir interesse da glória de pessoas más, de pessoas que naturalmente não o amam, de pessoas que estão longe dele, de pessoas que são suas inimigas. Paulo diz em Romanos 5, 6 e 10: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, morreu pelos ímpios. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, nós éramos inimigos. Então Jesus veio servir que tipo de pessoas? O pior tipo possível,
seres humanos pecadores, nojentos diante de Deus, cheios de pecado, seus inimigos, seus opositores, aqueles que iriam rejeitá-lo se não fosse pela graça de Deus e o Espírito Santo. Qual a maneira dele de servir? Dar a sua vida em resgate por muitos. Então a passagem é a prova clara daquilo que nós vimos na semana passada. Jesus tomou o cálice da ira nos substituindo, ou seja, a morte de Cristo é substitutiva, ou seja, a maneira de Jesus servir é tomar o nosso lugar, a maneira de Jesus servir é dar a sua vida em resgate por nós, ou seja, sacrificar-se voluntariamente. Ou seja, o Pai não impôs sobre Jesus a sua morte, Ele, como mediador da aliança, como nós vimos em Isaías 49, Ele tomou sobre si voluntariamente a obrigação de morrer por nós. Qual a maneira de servir? Morrer. Qual a maneira de servir? Tomar o nosso lugar. Em que? Resgate. É interessante que Marcos usa a palavra resgate aqui, a palavra grega litron. Essa palavra é muito interessante. Se você fosse um romano ouvindo essa palavra no grego, você ia falar assim: não, eu entendi o que ele está falando. Por quê? Quando Marcos usa essa palavra, ele está usando todo o contexto grego e romano, né? A cultura greco-romana que eles tinham por trás, helenista, por assim dizer. E o que acontecia com o escravo grego-romano? Eles eram libertados por meio de um resgate. Mas como? Então, se você fosse um grego, um romano, e você se tornasse um escravo, e houvesse uma pessoa que gostasse muito de você, ela ia ter que pagar o preço para você. Só que ela não fazia isso de qualquer jeito, não era possível. O escravo tinha que ser escravo. Lembra-se, na sociedade romana, uma pessoa não podia deixar de ser escravo de qualquer jeito. As pessoas não podiam ascender socialmente. Então, como que eu vou deixar de ser um escravo? A pessoa que gosta de você, ele ia até um sacerdote pagão, de um deus falso qualquer, Poseidon, ou por aí vai, e falava assim: olha, eu quero comprar o fulano. Então, o preço dele é 10 denários. E aí o sacerdote falou assim: então tá bom, você vai me dar 11. 11? Mas o preço é 10. É a minha taxa do sacerdote. O sacerdote pegava aquele dinheiro então, e ele ia até o senhor de escravo e falava assim: eu quero comprar esse fulano. Para quem? Para o deus Poseidon. Então ele não vai ser mais seu escravo, ele vai ser escravo de Poseidon. E ele ia lá e comprava, e aquela pessoa passava a ser escravo de um falso deus. Só que como ele pagou a taxa do eu sei do sacerdote, né, o denário a mais, o sacerdote falou assim: pode ir embora, filho, você não precisa ficar aqui servindo esse falso deus não. Então Marcos usa essa linguagem que também é usada por Paulo em 1 Timóteo 2,6, o que a si mesmo se deu em resgate por todos os crentes, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Então a teologia é o seguinte: Jesus deu a sua vida em resgate pelos crentes, Ele comprou-nos por um preço. Mas que preço é esse? 10 denários? Não, o preço do seu sangue, o preço da sua vida. Para quê? Para nos dar liberdade. Então nós somos resgatados para ter liberdade. De quem? Do que? De 3 coisas. Eu vou ler um comentarista aqui que fala isso. Ele os resgata da pior maldição possível, ou seja, da ira de Deus sobre o pecado, e lhes concede o maior benefício, ou seja, as bênçãos divinas para o corpo e a alma por toda a eternidade. Então nós somos libertos de 3 coisas. Ele fala de uma aqui, Paulo fala de outras 2 em Efésios 2, 1-3 e Romanos 6. Então na Bíblia nós estamos lascados, por assim dizer, de 3 maneiras. 1, a gente é escravo do pecado. 2, a gente é escravo de Satanás. E 3, a gente está debaixo da ira de Deus. Então Jesus veio nos resgatar do quê? Da escravidão do pecado, da escravidão do Satanás e da ira de Deus. Então Ele é o nosso resgate dessas 3 coisas. Por isso que lá em Romanos 6, Paulo diz: vocês antes eram escravos do
pecado, e agora vocês são escravos da justiça. Ele está dizendo exatamente isso. Vocês eram escravos e Jesus comprou vocês, e agora vocês são livres? Sim, mas vocês continuam escravos. Agora você entendeu a passagem com o texto dizendo litron? Você era um escravo de um ser humano, você se torna um escravo de um falso Deus, mas você sai livre. Você era um escravo de Satanás, do pecado e da ira de Deus, agora você está livre, mas como um escravo de Deus. Por isso que Paulo, ao escrever suas cartas, ele usava esse mesmo termo, escravo. Paulo, escravo de Jesus. Tiago, escravo de Jesus. Eles todos entenderam que, na verdade, a liberdade deles só foi mudar de dono. O Senhor comprou cada um de nós para Ele mesmo, para sermos seus escravos. Para quem? Para quem esse benefício? O texto diz: em lugar de muitos, não em lugar de todos, de muitos. E a Bíblia, eu separei só algumas passagens, mostra isso. Jesus nunca pagou resgate para todos, mas para alguns, para os seus eleitos. Deixa eu ler para vocês alguma passagem aqui, presta atenção no que eu vou ler. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então ele morreu pelo povo de Deus. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Mateus 1:21. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10:11-15. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. Eu peguei poucos textos, eu poderia pegar uma infinidade de textos da Bíblia que mostram o que? Jesus morreu pelos seus eleitos, só por eles. E aí, se isso não te convenceu, deixa eu usar a lógica. Eu sei que hoje a gente não usa a lógica para nada, mas deixa eu usar a lógica. Se Jesus morreu pelo resgate de pessoas, significa que ele pagou o preço para Deus, e nós vamos ver isso, sobre essas pessoas, em relação a elas, não é isso? Se Jesus morreu por todos, significa que Cristo pagou o resgate de todos, a dívida de todos. Mas Deus lança pessoas no inferno? Sim. Então o que Deus é se Ele faz isso? Injusto, porque Ele está cobrando a dívida duas vezes. Então Jesus nunca pode ter morrido por todos, porque Ele tornaria Deus injusto, porque Deus cobraria a dívida de todo ser humano em Jesus, e mesmo assim depois cobraria a dívida desse ser humano nele mesmo, mandando para a ira, para o inferno. Então Jesus jamais poderia morrer por todos, Ele morre pelos seus, Ele serve os seus. E por isso Marcos colocou aqui muitos, fazendo alusão a Isaías 53, que na nossa leitura litúrgica, vocês viram quantas vezes eu enfatizei? Muitos, 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 são esses muitos, o seu povo, as suas ovelhas, os seus eleitos. Só sobrou uma coisa: Jesus pagou o resgate, para quem? Um teólogo muito inteligente, ele foi muito burro nessa época, ele disse que Jesus pagou o resgate para Satanás. Jesus jamais poderia pagar o resgate para Satanás. Por quê? Porque ele pagou para Deus. Romanos 3, 23-25, abra aí, irmão. Romanos 3, 23-25. Como grandes homens, entre aspas, podem errar de maneira tão feia, né? Romanos 3, 23-25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o resgate que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja, os pecados foram cometidos contra quem? Satanás? Não, contra Deus. O pecado não é quebrar a lei? Lei de quem? Deus. Então a nossa dívida era contra quem? Deus. Então o resgate tem que ser pago para quem? Deus. Então Jesus morreu para nos resgatar da mão de quem? Da própria mão irada de Deus, o Pai. Ele é o preço do nosso resgate. E é assim que Ele serve a todos os seus eleitos. Jesus é o servo sofredor, e por isso Ele é glorificado acima de todos, porque Ele é o único que pode pagar a dívida dos seus irmãos. Então, o que Jesus está mostrando para isso, para a gente isso? No contexto, Ele está ensinando para a gente o quê? Sua própria decisão de humilhar-se, a ponto de estar a sua vida, deve ser refletida pelos 12 e por todos os seus seguidores. Cada seguidor de Jesus, em seu próprio nível, em sua própria experiência e vida, pela graça de Deus, tem que mostrar amor, o amor de Cristo pelos seus irmãos e pelos demais seres humanos. É isso que ele está dizendo. Eu sou servo, o que você vai ser? Servo. Então, como viver esse texto? Em primeiro lugar, todos aqueles que desejam agradar a Cristo, vigiem e orem contra o amor próprio. É interessante, por que a Bíblia nunca mandou a gente amar a nós mesmos? Porque isso é a coisa mais natural que existe. Paulo disse que ninguém jamais odiou a própria carne, jamais. Antes a alimenta e dela cuida. O nosso maior problema é o ídolo chamado eu, o nosso amor próprio. A gente se ama demais e a gente tem que se vigiar. E é interessante que milhares de pessoas se separam do mundo, tomam cruz, professam abandonar a sua vida antiga e servir a Jesus. No entanto, quando veem seus irmãos da igreja sendo piedosos, humildes, essas pessoas se irritam e ficam aborrecidos. Isso não deve acontecer. Devemos frequentemente ponderar o que Paulo disse: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considere cada um o outro superior a você. Então, bem-aventurado, cheio de bênçãos, é aquele homem que com sinceridade se regozija quando um irmão é exaltado, quando uma pessoa é exaltada e quando ele é esquecido e colocado de lado. Trocando em miúdos, como disse um pastor amigo meu, a Bíblia manda a gente chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil você chorar com os que choram do que fazer um churrasco para quem passou no vestibular, quem ganhou uma promoção, um irmão que se casou e tudo mais. Ou seja, se alegrar com quem se alegra é difícil para nós. A gente tem inveja da grama do vizinho, que é sempre mais verde. Em segundo lugar, acima de tudo, aqueles que desejam andar nos passos de Cristo devem se esforçar para serem úteis aos seus semelhantes. Que nós então nos devotemos à prática do bem. Em nossos dias, em nossa geração, sempre vai ter um campo enorme de fazer o bem, se tiver em nós vontade e inclinação para isso. Que nós jamais nos esqueçamos que a verdadeira grandeza não é ser um almirante, um general, um estadista, um artista, um homem rico, uma mulher bonita na sociedade. Pelo contrário, a verdadeira grandeza consiste em nos devotarmos de corpo e alma
ao trabalho de fazer os nossos irmãos felizes e seguros. Terceiro lugar, aqueles que se esforçam pelo uso diligente das Escrituras para diminuir a tristeza e aumentar a alegria daqueles que estão ao seu redor. Esses é que são verdadeiramente grandes aos olhos de Deus. Enquanto eles vivem, eles são caçoados, zombados, ridicularizados e muitas vezes perseguidos. Entretanto, o maioral deles está nas alturas, os seus nomes estão escritos nos céus, o elogio de Deus perdurará para sempre para eles. Lembre-se disso, e enquanto você tiver tempo, faça bem a todos os homens, especialmente aos da família da fé, como disse Paulo. Esforce-se, irmão, por tornar o lugar onde você trabalha um lugar melhor, a casa onde você vive um lugar melhor. Gaste sua vida verdadeiramente se assemelhando a Cristo e servindo, porque isso trará o verdadeiro galardão. Quarto lugar, nosso pecado de querer grandeza não condiz com o sentimento humilde que esteve em Cristo Jesus. Jesus é o maior exemplo da vida outrocêntrica das Escrituras. Jesus colocou a nossa salvação em primeiro plano, e por isso ele não se apegou aos seus direitos. Então ele se tornou um escravo, um servo de todos, e morreu por nós. E é essa atitude que deve ser vista em nós crentes: colocar o interesse do próximo à frente do nosso. Ainda que nós não possamos viver expiatoriamente, ou seja, pagando o pecado dos nossos irmãos, nós somos chamados a viver pelo próximo. Sejamos humildes em servir, entender que ao fazê-lo, nós estamos servindo a Cristo. Meu irmão, sempre que você serve ao seu irmão, você serve a Cristo. Não é isso que ele disse? Que quem recebe um irmão, recebe a ele? Então sirva. Quinto lugar, cuidado com o nosso sentimento de grandeza. O sentimento de grandeza levou os apóstolos a brigas. O sentimento de grandeza levou o filho de Salomão a perder o reino. O sentimento de grandeza levou Davi a fazer um censo, e inúmeras pessoas em Israel morreram. O sentimento de grandeza fez com que Evode e Sintique dividissem uma igreja. Esse mesmo sentimento está hoje em muitas igrejas que se separam. Nossa jactância não é boa. Ter partidos na igreja não é uma coisa boa. Ter panelinha na igreja não é uma coisa boa, a não ser que esse partido seja por causa da verdade, da ortodoxia, do evangelho. Eu não ando com tal igreja por causa do evangelho. Eu não ando com tal pessoa por causa do evangelho. De outra sorte, qualquer tipo de sentimento e divisão é orgulho e traz desonra para Jesus, mesmo que a gente apresente isso de maneira piedosa. E aí eu quero citar os nossos irmãos em Corinto. Os irmãos em Corinto, eles eram mestres em fazer divisão. Um gritava de lá: eu sou de Apolo, e o outro: eu de Pedro, e o outro: eu de Paulo. E aí o apelão dizia assim: eu sou de Jesus. E aí Paulo diz: acaso Jesus está dividido? Acaso Paulo morreu por vocês? Então Paulo, ironicamente, zombou deles, né? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Só de ter partido em vocês, isso é vergonha. Que nossas igrejas, então, aprendam a ter unidade interna o máximo possível, e externa com outras igrejas, desde que não fira a fé reformada, a verdadeira fé. Sexto lugar, peçamos então a graça de Deus para aprender a servir o nosso cônjuge,
o nosso filho, o nosso chefe, o nosso irmão. Nós vivemos numa sociedade que servir é considerado fraqueza, pequenez. No entanto, a Bíblia mostra que a verdadeira grandeza é a humildade. Não despreze isso no seu coração. Coloque um propósito no seu coração de servir quem quer que esteja ao seu lado. Seja pronto em ajudar os irmãos em dificuldades, nas suas lutas, nos seus dissabores, no seu choro. Seja servo de todos. Que Deus abra o meu coração e o seu coração para entender que essa é a verdadeira grandeza. Isso não é algo natural para a gente. Que Deus mude o nosso coração. Nós precisamos disso. 7ª aplicação. Quando Deus nos colocar numa posição de autoridade, sejamos ainda mais servos. É interessante que muitos crentes pregam a humildade, mas quando lá no empreguinho deles, eles chegam numa posição de chefia, o que eles fazem com os funcionários? Tratam mal. E meus irmãos, eu não estou falando ser complacente, né? Deixar o funcionário ficar ali sem trabalhar e fazer a função dele. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você ser capacho. Não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que quando às vezes as pessoas assumem uma posição de liderança, o que sobe no coração delas é o orgulho. É interessante. Paulo disse, né, que a gente não deve impor a mão precipitadamente e ordenar pessoas, e sobretudo jovens na igreja, e não só jovens no sentido de idade, mas pessoas recém-convertidas, neófitos. Por quê? Porque eles incorrem na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? Ser orgulhoso. Quando você dá poder para uma pessoa que não é humilde, ele vai ser orgulhoso. Então, aprenda que ser líder de verdade é servir, é dar exemplo. Por isso Paulo pôde dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dar exemplo. Sejamos sábios em liderar a nossa casa em exemplo, nos nossos empregos com exemplo. Para quê? Para que isso recomende a verdadeira fé cristã para as pessoas. E, além disso, a liderança da igreja é o lugar das pessoas que lideram serem escolhidas por isso, para o servir. É interessante, né? Geralmente o nosso pensamento na igreja é o seguinte: eu não tenho um cargo, então eu não sirvo. Um dos homens que trabalham hoje mais detidamente com afinco no sentido de revitalizar igrejas, o pastor batista, entre aspas, reformado, Mark Dever, ele diz o seguinte: quando nós formos escolher líderes na igreja, a gente tem que escolher as pessoas que já servem, e servem bem. Se você escolher uma pessoa que não serve, ele vai usar a sua autoridade para ser servido. Olha que coisa interessante, que na igreja a gente faz tudo ao contrário, né? Deus tenha misericórdia, né? 8º lugar, esse texto, quando Jesus disse: entre vós não será assim, Jesus marca uma grande diferença entre nós e o mundo, e não somente na liderança, mas em todas as áreas da Bíblia. Então a Bíblia nos exorta: não vos conformeis com este século. Querido, não assuma a forma dos ímpios. Eu fico às vezes muito triste quando, por exemplo, crianças na igreja têm como alvo e exemplo pessoas como jogadores de futebol, estadistas malucos por aí, e não presbíteros, diáconos, pastores, homens que se dão pelo evangelho. Fico muito triste, por quê? Porque eles miram maus exemplos e eles querem ser como essas pessoas. E aí o pior ainda, né? Que corta o cabelinho igual eles,
usa o brinquinho igual eles. Eu estou falando de gente da igreja, não estou falando do mundo. O mundo está perdido mesmo. E as pessoas não se tocam, né? Se vestem igual o mundo, né? Já viu a moda da calça rasgada? Quer vestir igual o mundo, porque alguma pessoa famosa rasgou a calça e falou que isso é moda, e você ainda paga mais caro numa calça que está faltando um pedaço. Muito inteligente isso. Percebe? A gente quer ser igual o mundo, mas Jesus fala: abandone esse mundanismo, sejam parecidos comigo, quebrem esse orgulho de olhar para essas pessoas e achar que elas são referência de alguma coisa. Tire a prepotência do seu coração e vai se parecer com a palavra, a única regra de fé e prática nas nossas vidas. Nona aplicação. Esse texto mostra de forma inegável que Jesus tem a sua morte como vicária, substitutiva. A morte de Cristo foi o pagamento da nossa dívida, homens e mulheres pecadores, que deviam a um Deus santo, todo-poderoso, com uma dívida infinita. Então Jesus foi o nosso resgate. Jesus morreu para nos dar liberdade. Jesus morreu para tirar as cadeias do nosso mundanismo, da servidão a Satanás e ao pecado. Mediante então sua morte, Jesus faz plena satisfação ao Pai dos incontáveis pecados que nós temos. Incontáveis pecados que nós temos. Ele leva sobre o seu corpo naquele madeiro a iniquidade de todos nós. Então, quando Jesus sofre, ele sofre por você. Quando ele foi pendurado na cruz, ele foi no seu lugar. Quando o seu sangue foi derramado, era o seu que deveria ser. E em último lugar, que todos aqueles então que creem em Cristo se consolem com o pensamento de que eles estão alicerçados num fundamento seguro. Qual fundamento? Do sangue de Jesus. E que nós somos eternamente devedores a Ele, ainda que Ele tenha quitado todos os nossos débitos. Nós devemos nossa vida, nossa salvação, todo o nosso ser para Ele. Por isso que nós que merecemos ser encerrados no inferno, ficarmos nas prisões eternas da ira de Deus, e que Jesus pagou completo resgate, hoje nós devemos ser prisioneiros da justiça e praticar a palavra. Esse deve ser, querido irmão, o incentivo da sua vida. Sirva. Por quê? Porque Jesus morreu para você fazer isso. A sua liberdade é para servir. Aprenda isso. Você era um escravo e você continua sendo escravo da justiça. Que Deus mude o meu e o seu coração. Vamos orar e suplicar isso. Se coloquem de pé aqueles que puderem, por favor. Ó Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Esse texto esmaga nosso orgulho, nossa pretensão de achar que nós somos alguma coisa. Se nós nos medirmos pelo padrão das Escrituras, nós vemos que estamos muito distantes desse padrão de Jesus, que nós muitas vezes queremos ser como os ímpios, e que na verdade a igreja dos nossos dias é pífia e patética, Deus, porque o nosso lema é: venha a nós o nosso reino, porque o nosso lema é que os outros nos sirvam. Ah, Senhor Deus, essa é a realidade das nossas igrejas,
Essa é a realidade dos nossos líderes, essa é a realidade do nosso coração. Mas, por favor, nos leve para a cruz agora e quebrante o nosso coração. Mostra quão inúteis, ignóbeis, injustos, quão pecadores nós somos e quão terríveis são os nossos desejos do nosso coração. Mostra para nós que o nosso ego é inflado, que a gente não é nada humilde, Senhor, que nós somos pessoas que querem ser grandes e melhores, que nós não nos contentamos com as posições que o Senhor nos deu, com os bens que o Senhor nos deu, com os dons e talentos espirituais que o Senhor nos deu. Coloque diante de nós esse pecado, e eu te imploro, aplica sobre nós o sangue poderoso do teu Filho, remindo-nos desse orgulho, dessa multidão dos nossos pecados, e faça-nos humildes como teu Filho é. Ó Deus, que humildade é essa, Senhor, da segunda pessoa da Trindade Santa se fazer carne, se fazer um escravo e morrer por nós. Mesmo que entendamos isso intelectualmente um pouquinho, nós não conseguimos perscrutar o mistério que é isso, porque a gente não consegue perscrutar a grandeza de Jesus. Ó Senhor, por favor, nos ajude a ter verdadeira humildade, a olhar para o irmão como superior. Nos ajude a olhar para um mendigo na rua como um superior. Nos ajude, Senhor, a servir, a ser escravos. Nos ajude a colocar o interesse do irmão acima do nosso. Ó Senhor, muda as nossas vidas, e que isso mude a nossa igreja, que nós aprendamos a servir. É tão triste ver que nós não queremos servir mais, que nós não queremos nos dispor pela igreja. É tão triste ver que nós estamos enterrando os dons e talentos que o Senhor nos deu. É tão triste ver que o corpo do Senhor sofre sem edificação pela nossa falha. Ó Deus, é triste ver que a igreja dos nossos dias virou como se fosse um restaurante em que nós queremos ser servidos de todas as maneiras. Ó Senhor, nos faça os lavadores de prato e garçons, por favor, e que essa maneira de viver recomende Cristo ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso colega de trabalho, ao nosso vizinho, ao nosso irmão na igreja, e recomende a igreja que temos tentado plantar para essa cidade como uma igreja que serve por meio do Evangelho, da verdade, do amor. Nos dê essa graça, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o servo sofredor, que o amor do Pai e a eterna consolação do Espírito da promessa estejam com os eleitos hoje e para sempre, amém.